Salve, salve, rapaziada. Final de jogo. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Mais uma partida lamentável do Corinthians. Na verdade, do jogo em si não tenho o que falar, porque o Cruzeiro amassou o Corinthians desde o primeiro minuto. Do primeiro ao último minuto, um primeiro tempo quase que perfeito do Cruzeiro. Quase que perfeito. E um Corinthians sem vontade, um Corinthians apático, um Corinthians vagabundo, que é o que eu venho falando. É um elenco vagabundo no sentido de escolher jogo, no sentido de ser capaz de jogar bola, mas de ser um elenco preguiçoso, que escolhe o jogo. Porque, e uma posição que eu tenho, e é triste isso, é de se conformar, porque a gente acredita na história do Corinthians, a gente acredita na camisa do Corinthians, mas por conhecer esse elenco, tenho certeza que 90% da torcida sabia que ia entrar com essa postura aí, sem vergonha, sem competir, sem brigar por uma bola, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Era para ter sido mais, a sorte é que no final do primeiro tempo o Cruzeiro cansa, e aí diminui o ritmo e o Corinthians não consegue criar nada. No segundo tempo, quando entra a molecada, Dieguinho, o André, entra o Carrilho, até o Vitinho, até que o time tenta melhorar, tenta ter uma postura, tenta ter um sangue pelo menos, mas não é o suficiente. Então, derrota merecidíssima, derrota merecidíssima. A gente tem que, tudo nessa vida tem um ponto positivo, que o ponto positivo seja a derrota de hoje, para entender que não vai dar para entrar com essa má vontade na Copa do Brasil, porque se volta de lá com 3-0, para reverter aqui, apesar do místico, apesar da torcida, vai ser muito, mas muito difícil mesmo. Então, o que é de se pensar é mais falar o que vem acontecendo com o Corinthians durante algum ano fora de campo, porque hoje em dia muita coisa mudou. O Corinthians é essa bagunça há muito tempo. Acho que desde a época que eu comecei a acompanhar futebol, o Corinthians é essa bagunça. Só que era mais blindado, era mais blindado. A imprensa noticiava, os caras eram bons no campo, não chegava no campo. Ou se chegava a gente não sabia porque o time rendia, ganhava título, jogava bem, jogava com vontade. Hoje a gente tem um elenco, a gente tem um time que não tem vontade, entendeu? Que escolhe o jogo para ter vontade. E coincidentemente os jogos que tem vontade é sempre os jogos clássicos ou os jogos na arena, para mostrar serviço para a torcida. Só que isso, para mim, pelo menos, já não basta. Já não basta. Então, é um time ridículo, um Cruzeiro avassalador, um Cruzeiro que está de parabéns pela vitória, garantiu a vaga direta para a Libertadores, um Cruzeiro que virou SAF, de um dono apaixonado pelo clube, que pôs dinheiro, que quando o Dudu foi querer bagunçar o ambiente, foi lá, você quer ir embora, vai embora, o técnico vai ficar e pronto. Então, o ano que vem pro Cruzeiro promete, promete. Já pro Corinthians, rapaziada, pro Corinthians é torcer pra mística, pra torcida, pra camisa, para que ganhe essa Copa do Brasil e possa dar uma respirada, mas a torcida não pode esquecer do que está acontecendo fora de campo. Título nenhum pode mascarar mais a situação do clube fora de campo, da diretoria. Entende? Então, quer queira ou quer não, por que eu não quis? Eu tô relutante a fazer um canal segmentado do Corinthians. Porque, para falar do Corinthians, porque infelizmente de um ano para cá, eu não posso vir aqui falar de futebol, que é o que eu gosto. Eu gosto de falar de futebol. Amo o Corinthians, vivo
vivo a parada de verdade, sou corintiano, só que assim, eu gosto muito de falar de futebol. Então vir aqui analisar um jogo é prazeroso para mim. Seja qual for o jogo, tanto aí quem está acompanhando o canal, viu aí que eu fiz o jogo do Sport e Vitória por prazer, porque eu gosto, mano, porque eu gosto. Então, para vir aqui falar de política, de extracampo, de não sei o quê, e o Corinthians, infelizmente, hoje o que tem que ser falado é isso, porque dentro de campo é um time que escolhe o jogo, é um time que vai ganhar um clássico ou outro por conta da torcida, vai ganhar um campeonato ou outro. Pode ser que esse ano termine com 2 títulos, rapaziada. 2 títulos. Isso esportivamente é bom, mas o que não pode acontecer é mascarar os problemas. E mascarar os problemas é isso que não pode acontecer. Entendeu? Nem falei no começo lá para compartilhar, para curtir, se inscrever no canal, porque o Corinthians é um sentimento da parada mesmo. O Corinthians é com sentimento que a gente fala e é a primeira vez que eu tô novo nessa caminhada e quando eu criei o canal aí há 2 semanas atrás para falar de futebol, para fazer as análises de futebol e também falar dessas notícias que surgem do Corinthians e de outros clubes também, porque vários são assim. São Paulo está na mesma situação, o Santos nem se fala, o Grêmio foi turbulência o ano todo, o Inter, ó como é que tá, então é para isso. Só que como eu sou novo ainda, tô aprendendo e essa derrota foi vergonhosa. A derrota pro ponto de vista do corintiano foi vergonhosa, foi vergonhoso. E vergonhoso não é perder. Vergonhoso não é perder, rapaziada. Vergonhoso é perder não tendo vontade. É perder não ganhando uma bola, não rachando uma bola no meio campo. O terceiro gol foi brincadeira, o cara tirou o pé no meio campo. Por que tirou o pé? Cadê o Memphis? Entorce no tornozelo? Entorce no tornozelo? Caralho, cadê o Memphis? Entendeu? Então assim, o barato é muito louco. Pra finalizar, é o que eu falei pro meu sobrinho assistindo o jogo com ele. Você pode ser ruim de bola, você pode ser ruim de bola, mas o principal requisito hoje para você jogar bola, e aí eu falei para ele, não é jogar no Corinthians, é jogar em qualquer clube. É você ter vontade, é você não perder uma bola, é você lutar por todas as bolas, nem que você seja expulso, mas você tem que ter vontade, se dedicar, porque isso é o principal requisito e a principal demonstração de respeito pelo seu torcedor. E aí, seja o do Corinthians ou qualquer outro. Seja o do Corinthians ou qualquer outro. Quando você se dedica, quando você corre, quando você luta até o último, mano, é o principal requisito, a principal demonstração de respeito do atleta pelo seu torcedor. Entendeu? É isso. É isso. E agora, assim, para finalizar, o Martinez, não é porque deu certo contra o Palmeiras que vai dar certo sempre. O Martinez, ele tá achando que ele tá achando que ele é mais homem que os outros, tá achando que ele é o catimbeiro, não. Você só tá sendo infantil, você só tá sendo imbecil, você só tá prejudicando o Corinthians. Certo? Parte do Corinthians é isso. Parabéns pro Cruzeiro, parabéns pro torcedor do Cruzeiro. Uma grande vitória, uma partida assim que serviu como cartão de visita pro Corinthians, como cartão de visita pro Corinthians. E mais do que o cartão de visita, mais do que a semifinal da Copa do Brasil, é uma demonstração que o ano que vem o Cruzeiro vem muito forte para disputar os campeonatos. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pela atenção. Que todos tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, tá certo?